Olá pessoal, hoje nós daremos início à nossa aula 6, a aula que a gente aborda os instrumentos eletrostáticos de ferro móvel e eletrodinâmicos. Então nessa primeira parte da nossa aula 6 a gente vai ver com a abordagem dos instrumentos eletrostáticos. Os instrumentos eletrostáticos eles foram os primeiros instrumentos desenvolvidos para realizar a medição elétrica de determinadas grandezas. Então esses dispositivos eles se baseavam na presença de campos eletrostáticos em cargas condutoras. Então a presença de campos eletrostáticos em cargas condutoras era associada com uma determinada capacitância. Então cada instrumento desse tinha uma capacitância específica em que, a depender do nível de tensão que alimentava esse instrumento, ele produzia uma determinada variação de capacitância. Então a gente vai ver que o princípio que rege esses instrumentos está relacionado justamente com essa variação da tensão de entrada do instrumento com a capacitância entre essas superfícies condutoras. Então a gente viu que o conjugado motor ele é o que gera o deslocamento do ponteiro em relação à escala no instrumento analógico. Então, para os instrumentos eletrostáticos, esse conjugado motor ele vai surgir justamente dessa interação entre o campo elétrico, justamente quando a gente aplica uma tensão entre as chamadas armaduras desse instrumento. Então, todo instrumento ele possui duas armaduras planas condutoras, então isso é muito importante. Como elas são condutoras, a gente vai ter deposição de cargas positivas e negativas, e a deposição dessas cargas gera um campo eletrostático entre as duas armaduras, e consequentemente, quando a gente tem a presença de um campo eletrostático, a gente tem a presença ali do efeito capacitivo, né? Então a gente vai ter uma capacitância associada. Nesses instrumentos a gente vai ter que uma dessas armaduras elas serão fixa e a outra será móvel. Então, à medida que uma desloca, a gente vai ter a variação dessa capacitância e, consequentemente, essa variação vai ser em função da tensão aplicada no instrumento. Então, essa interação ela tende justamente a aumentar essa capacitância desse capacitor variável, né, que a gente denomina, uma vez que essas armaduras, uma delas é fixa e a outra é móvel. Então, justamente essa interação, a depender do nível de tensão de entrada, produz esse deslocamento. E para o caso dos instrumentos eletrostáticos, então o dielétrico, que é o material justamente ele presente no interior do capacitor, nesse caso seria o próprio ar. Então a gente vai ver na aula de hoje que a gente tem dois tipos principais de instrumentos eletrostáticos, que são os instrumentos de atração e o instrumento de quadrante. Então, antes de a gente analisar esses instrumentos, aqui é só uma revisão da relação aqui de dependência da capacitância. Então a gente viu que a capacitância ela depende da permissividade relativa do material dielétrico, da permissividade do vácuo, assim como da área entre as placas condutoras e também da distância aí que a gente dispõe essas placas. Então o que a gente vai verificar é que os instrumentos eletrostáticos eles vão se basear justamente na variação dessa área entre as superfícies condutoras ou então entre a distância entre essas duas superfícies. Como aplicação, os instrumentos eletrostáticos eles são aplicados como voltímetros, essencialmente, né? A gente vai ver muita pouca aplicação relacionada com a perímetro, uma vez que a gente se baseia no princípio da variação da capacitância à medida que a gente aumenta essa tensão. Então, se vocês relembrarem, a capacitância é igual à carga armazenada no capacitor dividido pela tensão que a gente aplica nele. Então, a gente tem uma relação proporcional com a tensão, não com a corrente. Eles são instrumentos com pequena perda própria, porque ele não tem bobina. A gente vai ter apenas a presença de armaduras. Nessas armaduras, a gente vai ter a deposição de cargas. Então, a gente não tem nenhuma resistência aí, considerável nesse instrumento. Ele também consegue operar com uma variada faixa de frequência. A gente consegue operar até 10 elevado a 6 Hz. Ele também vai ser aplicado em estudos de alta precisão, né? Principalmente em aplicações de laboratório. Então, o primeiro instrumento de atração que a gente vai ver na aula de hoje é o instrumento
Perdão, o primeiro instrumento eletrostático que a gente vai ver é o instrumento de tração. Então, esse instrumento ele se baseia na construção a partir de duas placas condutoras de mesma área, ou não necessariamente também essa área, ela pode variar. Então, a gente tem uma área 1 e uma área 2. E a princípio que a gente tem é uma escala associada aqui em um eixo conectado à placa condutora superior. Então, à medida que essa placa condutora ela se desloca para cima ou para baixo, a gente tem aqui a variação da medição efetuada. Então, como que essa placa ela vai variar à medida que a gente opera com esse instrumento? Então, o que a gente tem, a alimentação desse instrumento, ela vai ser justamente a diferença de potencial aplicado nessas placas. Então, à medida que a gente aumenta ou diminui esse valor de tensão, a gente tem também um aumento ou uma diminuição dessa distância entre as placas. Então, esse instrumento é denominado instrumento de atração justamente por causa disso. Então, ele surge da interação entre a força de atração entre essas duas placas. Então, a gente tem deposição de cargas positivas no terminal positivo e carga negativa no terminal negativo, ok? Então, à medida que eu aumento ou diminuo essa tensão, eu tenho esse aumento ou não aí da distância entre as placas. E o segundo instrumento é o denominado instrumento de quadrante. Então, esse instrumento ele tem um princípio parecido com o instrumento de atração, porém, o principal fator aqui de variação da capacitância é em relação à área da superfície condutora. Então, dessa vez, a gente tem duas superfícies cilíndricas ou semi-esféricas, né? Em que essa área denominada de mergulho de uma estrutura na outra, ela pode aumentar ou diminuir à medida que eu aumento a tensão aplicada no meu instrumento eletrostático. Então, uma vez que essa parte superior, essa superfície condutora superior, ela se desloca à medida que eu aumento ou diminuo a tensão aplicada, ela também revela aqui para a gente a medição no nosso instrumento. Então, essa é uma forma também de trabalhar com a variação de capacitância a partir do aumento ou da diminuição da tensão. Então, só retomando o ponto aqui em que a gente viu a definição de capacitância, a gente viu que ela depende diretamente da área no caso ela seria diretamente proporcional, né? E ela seria inversamente proporcional à distância. Então, nessa situação, o primeiro instrumento que é o de atração, ele justamente se baseia no aumento ou na diminuição dessa distância para variar aqui a capacitância. Então, quem quer provocar essa variação da capacitância é justamente a variação da tensão de entrada no instrumento. Já o segundo instrumento, que seria o instrumento de quadrante, a gente tem a variação dessa área. Então, essa área ela mergulha nessa outra superfície condutora fixa. Então, A1 seria uma superfície condutora fixa e A2 seria uma superfície condutora móvel. Então, à medida que ela aumenta ou diminui essa área aqui de contato entre as duas estruturas, ela aumenta diretamente a capacitância ou ela diminui essa capacitância. O que é interessante nesse instrumento de quadrante é que a área comum aqui às duas estruturas condutoras, que seria a área de interseção entre A1 e A2, é que é a área considerada para o cálculo da capacitância efetiva desse instrumento. Porque é justamente essa área comum entre A1 e A2 que vai gerar a força de atração entre os dois instrumentos. Então, só relembrando, o capacitor ele tem que ter uma placa positiva e uma placa negativa e um campo elétrico ali associado entre essas duas placas, ok? O material dielétrico desse instrumento eletrostático seria então o ar, assim como no instrumento de atração. O segundo tipo de instrumento que a gente vai ver na aula de hoje é o denominado instrumento de ferro móvel. Então, esse instrumento de ferro móvel ele vai se basear desta vez na ação do campo magnético. Então, diferentemente do instrumento em que a gente tem a presença do campo eletrostático, no instrumento de ferro móvel a gente vai ter então o princípio aqui da atuação do campo magnético. Então, ele vai ser criado por essa corrente que vai percorrer uma bobina fixa do nosso
instrumento. E à medida que a gente aumenta ou diminui essa corrente, a gente tem um aumento ou diminuição do campo magnético e, consequentemente, esse campo magnético produzido pela bobina vai exercer aqui uma força sobre o material denominado de ferro doce móvel. Então, esse material de ferro doce móvel, ele é um material com propriedades eletromagnéticas. Então, enquanto é submetido a um campo magnético, a gente tem um princípio de atração desse material. Então, os instrumentos de ferro móvel, eles podem se basear no princípio de atração, que vai ser no instrumento de núcleo mergulhador, ou no princípio de repulsão, que vai ser no instrumento de palheta móvel. Então, como que é construído esse instrumento de núcleo mergulhador? Então, o instrumento de núcleo mergulhador, a gente tem a presença de uma bobina no nosso instrumento, que vai gerar esse campo magnético aqui no interior dessa bobina. Então, à medida que a gente aumenta ou diminui, a gente tem um aumento do campo magnético associado dentro do instrumento. No meio dessa bobina, a gente tem a presença de um núcleo de ferro doce. Então, esse núcleo de ferro doce, à medida que eu aumento o campo magnético, que eu estou aumentando, na verdade, a corrente, né? A gente tem aqui uma maior atração desse núcleo de ferro doce. Então, a gente diz que ele é um núcleo mergulhador, porque essa estrutura aqui de ferro doce, ela mergulha dentro aqui da bobina do nosso instrumento. Então, quanto maior for essa corrente, maior vai ser essa atração e, consequentemente, aqui a indicação na escala do instrumento. E o segundo tipo é o tipo de repulsão ou de palheta móvel, em que a gente tem também a presença de uma corrente que circula nessa bobina do instrumento, parecido com o de ferro doce, só que dessa vez a gente tem a indução de mesma polaridade entre duas placas do nosso instrumento, que seria a placa A1 e a placa A2. A placa A1 é uma placa fixa e essa placa A2 ela também vai carregar com a mesma polaridade da placa 1, só que nesse caso, como a gente tem placas com a mesma polaridade, a gente vai ter um princípio de repulsão, de forças repulsivas. Então, nessa situação, quanto maior for esse nível de corrente, maior vai ser a indução de cargas de mesma polaridade entre essas duas placas e, consequentemente, maior vai ser aqui o deslocamento da placa 2 e maior também será a medição no instrumento. Então, os dois instrumentos se baseiam então no princípio da geração de um campo magnético a partir de uma bobina percorrida por uma corrente no interior do instrumento. Em relação aos instrumentos de ferro móvel, eles são aplicáveis tanto na configuração de amperímetro como voltímetro. Eu posso medir tanto corrente como tensão. Ele vai ter uma perda própria relativamente alta em relação aos instrumentos eletrostáticos. Por quê? Porque a gente tem a presença de bobina. Então, bobina, é sempre importante a gente frisar que a gente tem uma resistência interna em que ela é uma resistência considerável. Então, nesse caso, ela gera perdas, ok? Ele vai ser indicado também para medição em corrente alternada, só que relativamente mais baixa que a de corrente contínua, as correntes CC, devido à magnetização ser mais fraca no material de ferro doce. Então vocês vão ver lá no eletromagnetismo porque essa magnetização ela vai ser mais fraca em regime de corrente alternada, ok? E em relação à frequência, ele vai ser limitado a ter frequência de 200 Hz, principalmente devido às perdas próprias do instrumento, que é associado com a resistência da bobina, e também pelas correntes de Foucault. Então a gente não pode trabalhar com corrente muito alta para não elevar as perdas aí no interior do nosso instrumento. E o terceiro tipo, pessoal, de instrumento que a gente vai ver na nossa aula de hoje será o instrumento eletrodinâmico. Então a gente vai encerrar essa primeira parte vendo o princípio desse instrumento eletrodinâmico. E na próxima parte a gente vai ver então a aplicação desse instrumento eletrodinâmico, que seria o próprio watímetro, utilizado na medição de potência elétrica. Então, para realizar essa medição de potência elétrica, a gente precisa de duas variáveis. Se vocês relembrarem, a potência elétrica é definida como produto entre a tensão elétrica e a corrente elétrica. Então a gente precisa de um instrumento que ele é capaz de fazer a medição entre essas duas variáveis e, de certa forma, estabelecer uma relação de proporcionalidade, tanto entre a corrente medida como
entre a tensão medida. Então, para isso, a gente recorre aos chamados instrumentos eletrodinâmicos, porque ele tem justamente essa dinâmica entre as variáveis medidas de corrente e tensão, que é justamente os instrumentos que a gente vai ver na aula de hoje. Então, esses instrumentos eletrodinâmicos, eles vão se basear no princípio também de medição pela interação do campo magnético, ok? E nesse caso, a gente vai ter a presença de duas bobinas no nosso instrumento, que seria chamada de bobina de potencial, que ela vai servir para medir a tensão da carga que a gente está medindo a potência. Então, a bobina de potencial é denominada como BP, ok? É essa notação que vai ser bem importante para o entendimento da aula de hoje. E a segunda corrente que a gente vai, a segunda variável que a gente vai analisar vai ser a variável de corrente elétrica, em que ela vai ser medida pela bobina de corrente. Então, o que a gente tem é a presença de duas bobinas no interior desse instrumento. Cada uma dessas bobinas gera um campo magnético, certo? O princípio é que se baseia esses instrumentos. Então, como que a gente vai fazer a interação entre essas duas correntes, entre essas duas bobinas? Então, se vocês relembrarem, aqui a gente tem um esquemático parecido com o instrumento galvanômetro que a gente viu nas aulas passadas, certo? Então, essa bobina BP é a bobina aqui central do nosso instrumento, em que a gente alimenta ela para medir a tensão. E se vocês relembrarem, esse instrumento galvanômetro, para ele produzir essa deflexão aqui do ponteiro na escala, a gente tinha que ter a presença de um campo magnético externo. Naquela situação, o nosso campo magnético externo era produzido por um ímã. Só que qual é a sacada para produzir um instrumento eletrodinâmico? É justamente utilizar uma bobina de corrente para gerar esse campo magnético. Então a gente gera um campo magnético proporcional à corrente que está sendo consumida pela carga, ok? E esse campo magnético ele interage com a bobina de potencial. Então a interação da corrente e da tensão se dá justamente entre a interação do campo magnético produzido pela bobina de corrente com aqui o deslocamento, né, da nossa bobina de potencial, ok? Então o deslocamento dessa bobina de potencial ele vai ser maior ou menor a depender aqui do valor da intensidade do campo magnético da bobina de corrente. Então a aplicação desse instrumento, pessoal, vai ser principalmente aqui no denominado instrumento watímetro, que ele serve para medir a potência ativa, né, de uma determinada carga. Esse princípio então de medição de potência ele vai ser importante em quase todas as aplicações de engenharia, né? Então vocês vão ver que motores, transformadores, equipamentos de indústria, equipamentos domésticos, todos eles vão consumir uma energia elétrica para sua operação, né? Então é desejável que a gente consiga fazer então essa medição de potência para justamente ali estabelecer uma relação entre o que o usuário está consumindo, né, e o que a rede está fornecendo para esse usuário. A gente tem que essa relação entre energia elétrica e o tempo de consumo ou fornecimento ele vai ser denominada potência elétrica. Então, relação entre energia e tempo é potência, beleza? Um conceito básico. A gente vai ver na aula de hoje que a energia total absorvida por qualquer máquina elétrica ou componente elétrico, ela vai ser denominada aparente. Por que aparente? Porque ela vai se compor de duas parcelas distintas. Então a gente tem a parcela que a gente chama de ativa, e que essa parcela ela é responsável por realizar trabalho no seu componente ou equipamento elétrico. Então ela pode gerar calor, por exemplo, um resistor ele gera calor a partir do efeito Joule. Então aquele calor que efetivamente está realizando trabalho naquele componente. Ou ele também pode ser utilizado para produzir luz, movimento, entre outros, ok? Movimento que, por exemplo, seria o caso de um motor aplicado ali na indústria, né? Luz seria o caso, por exemplo, de um LED, né? Então, o LED é bastante utilizado hoje. Então, a gente diz que essa energia ativa que ele está consumindo é utilizado para efetivamente ali realizar trabalho. E a segunda energia
que é utilizada por essas máquinas elétricas é a denominada energia reativa. Então, essa energia reativa ela vai ser utilizada para gerar esse campo magnético que vai alimentar os motores. Então, vocês vão ver lá na disciplina de máquinas que para esses motores funcionarem, a gente tem que ter a presença de um campo magnético que alimenta esses equipamentos. Então, esse campo magnético ele vai ser alimentado justamente por essa energia reativa. Então, essa energia ela é fundamental para que esses motores operem. Então, no caso, os motores elétricos eles vão consumir tanto energia reativa para alimentar esse campo magnético, como energia ativa para produzir ali velocidade no eixo dele, né? Então, pessoal, aqui a gente encerra essa primeira parte da aula 6, em que a gente viu que finalizou com o princípio de medição de potência. Na próxima parte a gente vai fazer então a análise do watímetro e identificar como que é feita essa medição nesse instrumento.